Bom dia, rapaziada, tudo bem? Quanto tempo, né? Que pandemia é essa? Gente, olha só, o problema é o seguinte: eu hoje vou começar a falar com vocês sobre um assunto muito importante, aliás, na minha opinião, o mais importante da história, que é a Revolução Francesa. E então eu vou, como é um assunto muito longo, eu vou explicando aos poucos, vou digitando aos poucos, para que ninguém se embole. E qualquer problema é só perguntar. Já falamos sobre a Revolução Industrial, falamos sobre iluminismo, né, a independência dos Estados Unidos foi o último tema, e agora então a Revolução Francesa. Bem, só para relembrar o significado da palavra revolução. Quando eu falo para vocês que houve uma revolução, eu estou dizendo para todos vocês que houve uma grande transformação, né? Então, Revolução Industrial, o que foi isso? É uma grande mudança, uma grande transformação na maneira de se produzir. A produção deixou de ser feita pela energia muscular e passou a ser feita pelas máquinas. Então, uma grande transformação na produção, os historiadores chamaram de Revolução Industrial. A Revolução Francesa foi importante porque, pela primeira vez na história da humanidade, né, a burguesia, ou seja, a classe de comerciantes, chegou ao poder. Até então, todos os países do mundo eram dominados pela nobreza, pelos reis, príncipes, imperadores, rainhas, princesas, imperatrizes e por aí vai, né? E pela primeira vez, um comerciante, né, a burguesia, alcançou o poder. Por isso, então, os historiadores dizem que foi uma grande revolução, uma grande transformação. Toda causa, toda revolução, toda guerra, né, tem como principal causa a questão econômica. E na Revolução Francesa não foi diferente. Se você analisar a França do século XVIII, você vai ver que a população francesa crescia muito. De 19 milhões em 1700 e alguma coisa, passava para 25 milhões em 1800 e alguma coisa. Então havia a necessidade cada vez maior de se criar empregos, de se gerar empregos. Aí o que acontece? A França assina um tratado comercial com a Inglaterra, chamado Tratado de Eden-Rheineval, e por esse tratado a França exportaria vinho a preços baixos para a Inglaterra e compraria produtos industrializados da Inglaterra a preços baixos. Moral da história: as indústrias francesas não aguentam competir com os produtos ingleses, acabam indo à falência e milhares de franceses ficam desempregados. Gente, se tudo isso não bastasse, para piorar a situação, você tem a França se envolvendo na guerra de independência dos Estados Unidos. Ela resolve apoiar os Estados Unidos na luta contra a Inglaterra, tem um gasto imenso e a crise que já era grande aumenta muito mais ainda. Então você tem desemprego, crise econômica. Cara, quando dizem que as coisas ruins não podem piorar, é mentira. No caso da França, a situação piorou muito. Se você analisar, né, a temperatura na França, você vai ver que no século XVIII os invernos estavam sendo cada vez mais rigorosos. As safras agrícolas eram perdidas constantemente. E por isso o preço dos alimentos subia, né, demais, mas subia demais mesmo, a ponto do povo começar a passar fome. Né? Diante dessa situação, um belo dia, uma senhora encontra o ministro da Economia na rua, né, e chega para o Necker e fala o seguinte: pô, Necker, se você tiver contato com a rainha, avisa que o povo não tem nem mais dinheiro para comprar pão. Tá todo mundo desempregado, tá todo mundo passando fome, né? O custo de vida está elevado. Aí o Necker falou isso para a rainha chegou para o Necker e falou: avisa essa mulher para ela comer bolo. Aí o Necker no dia seguinte chega para a senhora e falou: a rainha mandou a senhora comer bolo porque a senhora não tem dinheiro para comprar pão. O governo francês era tão, vamos dizer assim, tão equivocado, né, que não sabia de nada do que acontecia com a população, que a rainha manda a mulher comprar pão. Desculpa, manda comprar bolo. E o bolo é muito mais caro que o pão. Isso prova o descaso dos reis franceses para com a população. Meus amigos, né, além de todos esses problemas econômicos, existiam também os problemas sociais. Gente, você tem a sociedade francesa dividida em três estados. Primeiro estado formado pelo clero,
segundo estado formado pela nobreza, terceiro estado formado pelo povo e pela burguesia. Desses três estados, quem é que só trabalhava? O povo e a burguesia. Qual desses três estados que pagava os impostos? O povo e a burguesia. Ou seja, o terceiro estado trabalhava, o terceiro estado pagava os impostos para sustentar as mordomias do primeiro e do segundo estados. Nessa situação, meu camarada, não tem condição. Inspirado no iluminismo, com igualdade, liberdade e fraternidade, o povo francês partiu para a revolução. Um abração, até o próximo vídeo.